pessoal, sejam bem-vindos ao nosso documentário sobre solos amazônicos. Bom, o que você sabe sobre solos? Vamos começar? Bom, os solos eles podem ser compostos pela mistura de diversos componentes como areia, argila, calcário, matéria orgânica, e isso influencia nas suas características como a permeabilidade. O solo amazônico é bem comum ter uma camada superficial fina de matéria orgânica. Ela também é conhecida como humus ou terra preta. Existem diferentes tipos de solos. Cada um com seu próprio conjunto de características. Mas você sabe por que existem solos tão diferentes? Se você cavar fundo em qualquer solo, verá que é feito de horizontes ou camadas. Isso a gente chama de perfil do solo. A maioria dos solos possuem 3 horizontes, A, B e C. A é o horizonte mais próximo à superfície, que é mais escuro devido ao acúmulo de matéria orgânica, folha, restos de plantas e de animais. É a parte do solo com mais atividade biológica. O horizonte B é um horizonte subsuperficial, rico em minerais, geralmente tem menor quantidade de matéria orgânica e suas cores são mais claras do que o horizonte A. E C, normalmente mais profundos, têm características mais próximas do material do qual o solo se formou. Existem também outros horizontes. O horizonte O é um tipo de horizonte orgânico formado em solos bem drenados. H é outro tipo de horizonte orgânico, só que em solos mal drenados, ou seja, aqueles que acumulam água. O E, que é um horizonte que geralmente é de cores mais claras entre o horizonte A e o B. O horizonte F é um horizonte consolidado rico em ferro. E o R são rochas que geralmente ficam abaixo do horizonte C. Os solos diferem de uma parte do mundo para outra, ou mesmo de uma parte do quintal para outra. Um bom ponto de partida para entender os solos é entender como eles se formaram e se desenvolveram. Nós precisamos entender quais os fatores contribuíram para a formação dos solos. Hoje nós vamos falar sobre os latossolos. Os latossolos são solos minerais e homogêneos. Normalmente eles são profundos e bem drenados. Uma característica bem comum dele é a sua acidez, que requer um manejo adequado na correção da sua adubação fertilizante. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre solos amazônicos, em especial os latossolos. Nas zonas tropicais ocorre uma ordem de solos muito importante, mas que não acontece nas áreas temperadas e nem tampouco nas áreas árticas. Essa ordem ela é chamada de latossolos. E segundo a pedogênese, os latossolos eles são os mais intemperizados e os mais evoluídos do planeta. Isso porque eles são submetidos a uma intensa atividade biológica e também tem a passagem de água, que pode ser de milhares a milhões de anos. Então, isso faz com que ele se torne muito profundo e com uma estrutura esferoidal gradular, faz com que os seus horizontes tenham pouca diferenciação. Ele tem uma boa trabalhidade, as raízes elas penetram com facilidade e ele também tem uma retenção satisfatória de água para as plantas. Eles não são arenosos, eles não podem ser, na verdade. Eles são de espessura média a argilosos. Então, com esse conjunto de propriedades, os latossolos eles são excelentes para a agricultura,
principalmente a agricultura tecnificada, que é aquela que utilizam máquinas e equipamentos tecnológicos. Apesar dos latossolos eles serem muito pobres em nutrientes, pelo fato de eles serem antigos e muito intemperizados, eles têm ótimos atributos físicos que favorecem o seu uso agrícola, mas também favorece outros usos, né? Como exemplo, a gente poderia citar subbases de rodovia e barragens para hidrelétrica. A fertilidade do solo ela é construída através de tecnologias, como, por exemplo, a gente faz calagem, adubação orgânica, química, fosfatagem, rochagem, etc. A fertilidade a gente constrói, mas as características físicas do solo não conseguimos modificar. Então, os latossolos eles são muito importantes. Vale lembrar também que eles ocupam cerca de 40% do território brasileiro. As fronteiras agrícolas elas vêm avançando cada vez mais. E nesse avanço, ela vem buscando, geralmente, né, e principalmente, solos com essas características. Bom, vou falar um pouco sobre os tipos de latossolos. Os latossolos são solos minerais homogêneos e todo solo tem seu perfil diferenciado tanto em horizonte ou em camadas. E ele é reconhecido facilmente pela cor quase homogênea do solo com profundidade. Os latossolos são profundos, bem drenados e com baixa capacidade de troca de cátions, com a textura média ou mais fina, então tem argilosa e muito argilosa. E aí, com mais frequência, são pouco férteis. E destacamos 3 latossolos distintos, tanto como a cor ou como a textura. E ela tem uma grande extensão no estado de São Paulo. Bom, primeiramente vamos começar falando sobre um pouco do solo, né, e o seu processo de formação. O solo ele é o material mineral ou orgânico inconsolidado imediatamente abaixo da superfície da Terra, ao qual durante certo tempo sofreu influência de fatores genéticos e ambientais do clima, de macro e micro-organismos, condicionado pelo relevo que serve como meio natural para o crescimento das plantas terrestres. Ele é a base para todos os objetos técnicos oriundos das relações dos seres humanos com a natureza. Sua função não se resume à base da agricultura ou do plantio, né? Pensando também no aspecto do cultivo de culturas. O solo ele é também aproveitado para diversas atividades econômicas, como a exploração de recursos minerais e energéticos, pois é dele que retiramos os minerais, rochas e os minérios usados no dia a dia e que servem de matéria-prima para a atividade industrial. É um importante armazenador de água. Promove também uma interação completa com a hidrografia, a atmosfera, as rochas e os minerais, e até mesmo os organismos vivos. É um consenso que a qualidade de vida dos solos influencia diretamente na qualidade de vida de todos os fatores bióticos, que são os vivos, e os fatores abióticos, que são os não vivos do planeta Terra. Na Amazônia, a diversidade de solos é um reflexo dos fatores de formação como relevo, geologia, clima, bióticos e feições da paisagem. A porção mais central do estado do Amazonas é caracterizada por uma região sedimentar, ou seja, sedimentos terciários e holocênicos, associados aos latossolos amarelo, distrófico e distrocoeso, argilossolo amarelo, distrófico e plintossolos. Um dos solos predominantes no Amazonas são os latossolos. Os latossolos são desenvolvidos principalmente de sedimentos do grupo Barreiras, que constitui a faixa sedimentar costeira paralela ao litoral. Podem também ser desenvolvidas de rochas cristalinas ou sob influência destas. São solos bastante uniformes em termos de cor, textura e estrutura. São profundos e muito profundos, bem drenados, com predominância de textura argilosa e muito argilosa. Nos tabuleiros predominam em relevo plano e suavemente ondulado, mas nas áreas do cristalino são encontrados em relevo desde ondulado a montanhoso. Apresentam sequência de horizontes A e BW
com predomínio do horizonte superficial do tipo A moderado e proeminente, e raramente do tipo úmico. Esse tipo de solo ele tem baixa fertilidade natural, com baixa soma de bases, teores muito baixos de fósforo assimilável e reação forte a moderadamente ácida. Em sua grande maioria, ocorrem com uma coesão nos horizontes superficiais, que podem restringir o desenvolvimento das raízes. As principais características dos latossolos. Os latossolos são a principal classe de solos do Brasil, representando cerca de 39% da área total do país. Estão presentes praticamente em todas as regiões agrícolas e eles são típicos de regiões equatoriais e tropicais, com relevo plano e suavemente ondulado. Os latossolos indicam solos com elevado grau de intemperismo, muito profundos e com perfil homogêneo. Geralmente dizemos que eles são velhos, mas na verdade são solos que tiveram sobeação e alta temperatura, elevada a precipitação e com uma boa drenagem ao longo dos anos. Desse modo, o intemperismo é acelerado, resultando nas características que veremos a seguir. Os atributos químicos dos latossolos, para que a gente possa entender essas características que é encontrado nos latossolos, a gente precisa entender como ocorreu a formação desse tipo de solo. Considerando que os latossolos foram formados em condições de alta pluviosidade e temperatura, somadas a uma boa drenagem. Com a transformação da rocha matriz e a formação do solo acelerada pelas condições climáticas, desenvolveu-se um perfil de solo profundo. Além disso, os minerais presentes no latossolos foram submetidos a uma espécie de lavagens provocadas pela chuva. Como resultado, ocorreu a lixiviação na maioria dos cátions básicos que constituem os latossolos. Esses cátions incluem macronutrientes importantes como potássio, cálcio e magnésio. Desse modo, o pH, a fertilidade dos latossolos diminuíram, apresentando predomínio de argilominerais do tipo 1:1, como caulinita e dióxidos de ferro e alumínio na sua composição. Uma das características dos argilominerais 1:1 é ter a baixa capacidade de troca de cátions. Logo, além de apresentar em condições naturais a baixa concentração de cátions básicos, os latossolos dependem do conteúdo de matéria orgânica para que eles tenham a troca de cátions adequadas para os fins agrícolas. A troca de cátion é importante para a adsorção, no caso, dos nutrientes que são fornecidos em via adubação. Quando ela é baixa, aumenta-se as perdas por lixiviação profunda. As práticas e sistemas de manejo capazes de aumentar ou pelo menos manter os teores de matéria orgânica nos latossolos são essenciais. Além disso, quando a matéria orgânica é baixa, o solo tende a estar menos agregado e mais suscetível à ocorrência de erosão. Outra característica importante dos latossolos é o fato deles terem elevados teores de alumínio. Esse elemento ele é tóxico às raízes das plantas cultivadas quando está na forma trocável. Porém, isso só ocorre em condições de pH ácido. Portanto, além de aumentar a disponibilidade de nutrientes e aumentar a troca catiônica, a prática da calagem neutraliza o alumínio presente nos latossolos. Em relação aos atributos físicos dos latossolos, a presença de conteúdos elevados de alumínio faz com que os latossolos sejam naturalmente solos mais floculados. Isso acontece porque alguns elementos favorecem a floculação das partículas primárias do solo, enquanto outras favorecem a dispersão. O alumínio ele favorece a aglutinação, ou seja, a floculação. O sódio, por exemplo, favorece a dispersão. Esse elemento, inclusive, é utilizado nas metodologias que estimam a textura dos solos.
Sendo assim, os latossolos são solos com maior agregação em condições naturais. Logo, eles possuem uma maior macroporosidade e são bem drenados. Podemos dizer que os latossolos são excelentes em termos físicos, pois apresentam adequada distribuição de poros, favorecendo tanto a drenagem e difusão de gases quanto a retenção e armazenamento de água.